Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui à nossa lição de número 9, né, da Escola Bíblica Dominical, lição Betel, certo? Essa lição é a lição do dia 26 de novembro de 2023, certo? O tema diz assim, o verdadeiro discípulo promove a comunhão. Essa lição ela é muito boa, irmãos, porque ela vai nos falar sobre a comunhão, né? A unidade da igreja. E o textuário, ela está lá no Salmo de número 133, versículo número 1, que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Davi escreve esse salmo, irmãos, quando ele está no seu trono ali reinando ali em Israel, e ele percebendo as contendas, as brigas, as divisões que haviam entre as tribos, ele exclama, né, esse ó quão bom, essa exclamação, né, uma exclamação é um grito, é um clamor, né, ó quão bom e quão suave seria, né, que os irmãos vivessem em união. É isso que ele está dizendo. Aí o texto de referência ele se encontra em Atos, no capítulo 2, versículo 42 ao 47. Esse texto ele fala do início da igreja ali, quando a igreja estava já usufruindo de uma unidade como o corpo de Cristo. Mas eu não vou ler porque você já tem aí na sua revista e você vai acompanhar. Eu quero só passar aqui um subsídio, ou seja, fazer acréscimos. Então não precisa ler muito a revista, eu tenho que fazer alguns acréscimos para que você possa entender aí um pouco do conteúdo da lição, né? A introdução diz assim, a comunhão é um dos aspectos cruciais, característicos da igreja, razão pela qual Paulo a chama de corpo de Cristo. Aí o Salmo 133 diz assim, vamos ler o Salmo 133, onde Davi, ele faz lá a exclamação dele, né? Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Aí o versículo 2 ele diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes. Então, o salmista, ele faz esse comparativo, essa ilustração do óleo descendo sobre a cabeça de Arão, né, e sobre a sua barba, né, e sobre as suas vestes. Quem era Arão? Arão era o sumo sacerdote da nação de Israel. Arão ele era o cabeça, ele era aquele que o povo honrava, que o povo respeitava, que Deus colocou como líder espiritual para ser honrado e respeitado, certo? E quando Davi diz, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, né? Ele está falando desse óleo, esse óleo simboliza o Espírito Santo. E desce sobre a sua barba, né? A autoridade do sumo sacerdote. A barba representava a autoridade, né? E sobre a orla, né, de suas vestes. E desce sobre a orla de suas vestes, sobre a sua roupa, seu corpo, né? E aí o sumo sacerdote tinha ali no seu peito ali as 10 pedras, as 12 pedras, perdão, que representavam as 12 tribos de Israel. E o óleo descia sobre aquelas pedras, representando a unção de Deus sobre a nação, certo? Trazendo para os dias atuais, quem é o nosso sumo sacerdote? É Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Esse óleo que desce, né? Que desce é o Espírito Santo, que desceu sobre ele ali no Monte Calvário, quando ele suportou toda aquela dor por nós, né? E hoje ela desce pela barba e desce até a orla, o corpo. Quem é o corpo? É a igreja do Senhor. O Espírito Santo tem essa unção, esse óleo, que é o Espírito, que é a presença de Deus. A igreja tem esse óleo, essa presença de Deus, essa unção que desce
pela cabeça de Arão. Quem é a cabeça da igreja? Jesus, que é o sumo sacerdote por excelência. Hoje nós não precisamos mais de sumo sacerdote humano. Naquela época tinha, hoje não, porque a igreja já tem um sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é segundo, como diz lá no Salmo 110, que ele é o sumo sacerdote, né, na ordem de Melquisedeque para todo sempre. Sumo sacerdote para sempre, certo? Então, essa é a explicação do corpo de Cristo sendo ungido pela presença do Espírito Santo. O tópico 1 diz a comunhão da igreja. Aí o subtópico 1 diz assim, no partir do pão. A primeira reunião associada à comunhão, né, que é o partir do pão, foi na véspera de sua crucificação. Está lá em Lucas 22, 18. Vamos ler lá, irmãos, Lucas 22, 18. O que é que diz lá Lucas 22, 18? Diz assim, ó. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que por vós é partido. Fazer isto em memória de mim. Então o pão ele representa, né, o corpo de Cristo que foi partido por nós, né? E aí Jesus aí está eliminando, né, dando a última ceia, né, a ceia do Senhor, perdão, a última Páscoa. Ele está excluindo a Páscoa e está introduzindo na igreja a ceia do Senhor, a primeira ceia, certo? E a Páscoa era sombra e figura das coisas futuras. Então, quando Jesus vem, nós não precisamos mais de comemorar a Páscoa, porque nós já temos o Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo. Aí ele institui a Santa Ceia, né? E na Santa Ceia existem os dois elementos, que é o pão e o vinho. O pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo. Na igreja romana, eles acreditavam que havia na ceia uma transubstanciação dos elementos do vinho, do pão e do vinho. Ou seja, quando eles consagravam o pão e o vinho se transformavam no corpo de Cristo. O pão se transformava literalmente no corpo e o vinho se transformava literalmente no sangue. Só que você não vê transformação, continua a mesma coisa. Mas isso era o que eles acreditam até hoje, né? Quando eles fazem lá a ceia, né? Já a igreja ortodoxa luterana, né? Não foi Martinho Lutero que inventou isso, foram os membros da igreja ortodoxa. Bem depois eles criaram a consubstanciação, que eles dizem que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Mas não é assim, se transformam, mas é como o fogo, né, e o ferro. Quando o fogo está derretendo o ferro, os dois estão no mesmo tempo e espaço. Entendeu? Assim é o pão e o vinho. Se transformam, mas os dois estão juntos no mesmo tempo e espaço. Por isso que não dá para perceber a mudança no aspecto da transformação, né? Que é a mudança metafísica do elemento. Isso não existe. Então eles acreditam que existe a transformação, mas é como o fogo e o ferro. Quando o fogo está derretendo o ferro, eles estão no mesmo tempo e espaço. Nós, cristãos, né, evangélicos, acreditamos o seguinte, que o pão e o vinho não se transformam no corpo de Cristo, de maneira nenhuma. Nem é consubstanciação, nem é transubstanciação. É apenas simbolismo. É apenas um simbolismo, apenas uma representação.
o pão representa o corpo de Cristo e o suco de uva representa o sangue de Cristo, certo? E aí, irmãos, a igreja, ela instituiu a ceia para que haja essa unidade, haja essa comunhão. Mas por isso que não existe cristão sem igreja, porque o cristão tem que participar do corpo e do sangue do Senhor. O cristão tem que ser batizado, tem que participar, ele tem que fazer parte do corpo de Cristo. Hoje em dia tem uma mania de desigrejados, né? Ah, mas eu posso ser cristão na minha casa. Eu posso assistir pregação na TV, ou na internet, no celular, entendeu? Mas não sabe ele que ele está separado do corpo, ele está morto espiritualmente, entendeu? Porque é no corpo que nós encontramos vida. Se você perder um dedinho desse aqui, ó, o seu corpo não morre, mas o dedo morre, entendeu? Então, onde é que está a vida no corpo? Está em Cristo, certo? Está em Cristo, porque Cristo é o cabeça e o corpo transmite para os membros vida, certo? Vida. Quando você vai para a igreja, que você ouve a palavra de Deus, que você participa da ceia, que você tem comunhão com os membros, entendeu? Você tem vida com o corpo, você está junto com a membrazia, certo? Você participa dos trabalhos da igreja, entendeu? Então você faz parte do corpo, certo? Então não existe esse negócio de cristão apenas em casa, né? Esse negócio de crente desigrejado, isso aí não existe. Isso aí é coisa do capiroto, viu? O capeta que coloca isso na cabeça das pessoas, certo? É certo que existem aí muitas igrejas que ensinam coisas que a gente muitas das vezes não concorda, mas não existe igreja perfeita. A igreja ela é constituída por seres humanos, entendeu? Mas se você estudar a palavra, você vai encontrar uma igreja que vai ter um equilíbrio, entendeu? Que vai ter um equilíbrio, que vai dar para você participar de todos os seus trabalhos, né? De todos os seus eventos, sem se preocupar, né? Com essas coisas. O problema é que hoje em dia muitas igrejas estão aceitando muitas aberrações, né? E aí está acontecendo isso aí. As pessoas estão ficando desigrejadas porque não estão aceitando. Mas não são todas, né? Existe ainda muitas igrejas que estão sendo fidedignas à palavra de Deus. Tem com algumas interferências no que diz respeito ao ensino da palavra, entendeu? Mas que dá para a gente administrar isso aí e procurar. E é para isso que nós estamos lá, para a gente consertar aquilo que realmente precisa ser consertado. Certo? Vamos lá. Continuando aqui. 2. Nas orações. A oração é uma atividade espiritual que promove comunhão primeiramente com Deus e depois com a igreja. Lucas nos diz que a igreja perseverava em oração, né? Contudo, as orações devem ser feitas com sabedoria, né? Veja João 15, versículo 7. Olha só o que diz João 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha só, uma oração com sabedoria é aquela que você se enquadra nesse texto aqui. Tem pessoas que lêem esse texto aqui e interpretam de forma errada, né? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, né? Aí diz, Deus está falando que tudo que eu pedi será feito. Só que ele tem que ler o contexto do próprio texto. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, a Bíblia Sagrada, né? Se você estiver andando conforme a palavra, se você estiver sendo obediente à palavra, se você estiver dando um bom testemunho de cristão, né? Tudo que você pedir será feito, né? Então, se enquadra até na questão da coerência. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós,
Você nunca vai pedir a Deus algo que você sabe que não está no centro da vontade de Deus. Entendeu? E se você pede algo para Deus e não entende o que está acontecendo, continue pedindo. Mas peça sabedoria a Ele, discernimento a Ele. Porque assim, irmãos, ó, existem 3 tipos de oração. Né? Existe a oração, né? A oração é onde Deus te diz sim. Existe a oração onde Deus te diz não. E existe a oração onde Deus te diz espere. Quando Elias estava no Monte Carmelo ali, né, que os profetas de Baal, né, estavam ali pelejando contra o profeta de Deus, era ele sozinho contra 850 profetas. E aí, depois que os profetas de Baal terminaram de fazer lá o culto deles, e aí ele foi, não, terminou aí, agora é a minha vez. Ele monta o altar, prepara o sacrifício, faz tudo direitinho, joga bastante água em torno do altar, e ele ora alguns minutos, eu acho que deve ter sido uns 2 ou 3 minutos. A Bíblia nos diz que Deus derramou fogo do céu e consumiu todo o altar, o sacrifício, a água que tinha em volta. Deus respondeu com um sim, certo? Na hora. Existe oração que Deus te responde com um não. Né? Quando Davi queria construir o templo e ele orando a Deus, pediu para construir o templo, né? Ele sendo rei, Deus falou, não, você é um homem que derramou muito sangue, entendeu? Você não vai construir o meu templo. Salomão, seu filho, que vai construir o meu templo. Deus respondeu com não. Era um desejo intenso que Davi tinha no coração de construir o templo, mas ele não construiu. Salomão não, o apóstolo Paulo, da Bíblia nos diz que ele tinha um espinho na carne. Ele orou por 3 vezes pedindo para Deus arrancar aquele espinho, né, da carne dele. E Deus disse que não iria fazer aquilo. Não, a minha força se aperfeiçoa na fraqueza, eu não vou arrancar, vou deixar aí. Então Deus responde com sim e com não. E Deus também responde com espere, para tentar provar a tua fé, certo? Existe um relato lá de Atos 3, quando Pedro vai adentrando lá o templo, na Porta Formosa, que a Bíblia nos diz que era colocado um homem lá, que desde de sua nascença ele era coxo. E Pedro, né, vai entrando ali, Pedro e João vai entrando ali, e quando eles vão entrando, ele pede uma esmola. Aí Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem foi curado na hora. Aquele homem, irmãos, ele estava na porta principal do templo. Jesus passou várias vezes ali. Por que Jesus não curou ele? É porque tinha um tempo certo para Deus curar ele. Entendeu? Então, nas orações, nós também existe aquela questão de saber esperar o tempo certo. Mas uma coisa Deus está fazendo nessas orações da espera. Ele está provando a sua fé. Então persevera, continua firme, perseverando em oração, porque vai chegar uma hora que no tempo de Deus, Deus vai responder e vai te dar a vitória. Então nós temos que ter sabedoria para orar, certo? Temos que ter sabedoria em nossas orações. E outra coisa, irmãos, não existe oração contrária não, viu? Isso aí fica para crente que não tem Bíblia, que não conhece nada de Bíblia. Não existe oração contrária. Quando alguém ora contra um irmão, né, pedindo para que aquele irmão sofra um acidente, ou perca a bênção, ou que, né, se alguém ora para que a pessoa não prospere, isso não é oração. Isso não é oração, entendeu? Oração de verdade é aquela que está no centro da vontade de Deus. Isso é oração. Entendeu? Isso aí tá mais pra feitiçaria, coisa de feiticeiro, de macumba, entendeu? Macumbaria, essas coisas aí que as pessoas fazem. A pessoa tem inveja de outra pessoa, vai lá e manda fazer uma macumba, entendeu? E a oração de verdade é aquela oração que atende, que está coerente com a vontade de Deus. Entendeu? Então, esse negócio de oração contrária, vamos repreender a oração contrária. Irmão, agora, mesmo que a pessoa fez uma oração contrária,
mandou uma maldição para você. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus ele é a fonte da bênção e da maldição. Ninguém consegue amaldiçoar um crente fiel. Deus falou para Abraão, né? Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Né? Aí ele diz mais à frente: abençoarei os que te abençoarei e amaldiçoarei os que te amaldiçoarei. Os que te amaldiçoarem. Certo? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Certo? Ninguém consegue amaldiçoar um homem de Deus. Balaão foi pago para amaldiçoar a nação de Israel, né? O povo de Deus. E Balaão olhou para o homem, para o seu Senhor, e disse: não tem como eu amaldiçoar um povo que foi abençoado por Deus. Não tem como. Porque Deus ele é a fonte da bênção e da maldição. É Deus quem abençoa e é Deus que amaldiçoa. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, ninguém consegue amaldiçoar você. Não pega oração contrária, como diz por aí, que isso é baboseira. Não pega macumba, entendeu? Nada disso pega. Entendeu? Então isso é heresia. Não acredito nisso aí não. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus. Então fica firme, porque essas coisas não pegam no povo de Deus. Não precisa nem orar contra. Repreenda a oração contrária. Não precisa repreender não, irmão. Entendeu? Essas coisas não pegam em cristão, se ele realmente é um homem de Deus. Continuando aqui, irmãos, tópico 1.3, a doutrina apostólica. O texto nos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está lá no verso 42. Doutrina, no grego, quer dizer didaquê, ensino ou instrução. Didaquê, ensino ou instrução. Certo? A palavra doutrina, você andar na presença de Deus, é você cumprir a ortodoxia bíblica. Né? O que é uma ortodoxia? A expressão orto, né, quer dizer reto. Né? Quando se a pessoa quebra o pé, ele vai no ortopedista para aprumar o pé, para consertar o pé. Né? Então, ortodoxia, a palavra doxia quer dizer fé ou doutrina. Né? Então a palavra ortodoxia quer dizer fé reta, orto de reto e doxia de fé ou doutrina. Então quando alguém anda na presença de Deus, ele está obedecendo a ortodoxia bíblica. Certo? E aí nós temos que essa ortodoxia bíblica, ela tem que estar aqui e aqui, ó. Estudar a palavra de Deus. Entendeu? Estudar a palavra de Deus. Vamos ler Judas. A epístola de Judas, olha o que é que diz lá em Judas, no capítulo, Judas só tem um capítulo, né? No versículo de número 3 e 4, diz assim: amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, né? O que é comum salvação, irmãos? Ele está falando da graça, a graça comum, a salvação para todos. Quem aceita Cristo está debaixo dessa graça. Né? A comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar-vos pela fé. Né? O Judas aqui está falando com a igreja e ele está dizendo o seguinte: olha, eu tive a necessidade, né, e senti a diligência de escrever escrever para vocês sobre a graça, a comum salvação, certo? Mas, né, mas eu tive por necessidade, né, escrever-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele queria escrever sobre a graça, sobre a salvação. Mas o Espírito Santo de Deus colocou no coração dele a necessidade de batalhar pela fé. Né? Que fé é essa? Essa fé não é a fé salvífica. Essa fé é aquela doxia, aquela palavra doxia, né? Eu não falei ortodoxia? A fé reta, a doutrina reta. Essa fé aí é a doutrina bíblica, o ensino da palavra de Deus. Né? E aí, quando ele diz assim, ó, a batalhar pela fé que uma vez
foi dada aos santos. Essa expressão, uma vez, ela é, do grego é rapax, né? Que quer dizer, de uma vez por todas foi dada aos santos, né? Tive a necessidade de escrever-vos e exortar a batalhar pela fé, ou seja, pela doutrina, que uma vez por todas foi dada aos santos. Essa uma vez por todas está falando da Bíblia. Por que ele ele usou a expressão rapax, que quer dizer uma vez por todas? Porque não precisa acrescentar mais nada. A Bíblia ela já tem todo o conteúdo que Deus inspirou os homens de Deus a escrever. Certo? Então, Judas está exortando o povo a batalhar pela fé, pela doutrina bíblica, a estudar a palavra, a permanecer firme, né, na doutrina bíblica. Tem um livro, irmãos, um rolo que foi encontrado, né, no ano de 1873, na cidade de Constantinopla, lá na Turquia, um rolo chamado Didaquê, né? A palavra Didaquê quer dizer doutrina. E esse rolo, ele é esse livro aqui, ó. Fizeram dele um livro, né? Ele tem 49 páginas. E ele foi encontrado no ano de 1873, mas ele é um rolo do primeiro século da igreja. O conteúdo desse livro foi escrito no primeiro século da igreja, certo? Então eles pegam as referências bíblicas, eles pegavam aquelas referências bíblicas que eram prioridade para a igreja, como a Santa Ceia, sabe? As doutrinas, sabe? O Espírito Santo, a salvação, as doutrinas principais. E eles foram pegando as referências e explicando como se fossem estudos bíblicos, né? Por exemplo, aqui na página 33, ele explica sobre Mateus 24, 31, né? Deixa eu ver aqui mais uma referência aqui, acho que é o 19. Página 19. É muito interessante esse livro aqui, irmãos. Ele ensina sobre Romanos 12, 16, que fala sobre o comportamento do cristão, certo? Então, o nome do livro é Didaquê, que quer dizer doutrina, né? Ou seja, instrução dos 12 apóstolos. Então, a igreja naquela época escreveu esse rolo, que na época era um rolo, né? De pergaminho, explicando como se fossem doutrinas bíblicas, explicando como quando você vai dar um estudo bíblico na igreja. Então ele pega o texto e dá aquela explicação, né? Por exemplo, Romanos 12, 16, ele explica: meu filho, fuja de todo mal e de tudo com que ele se pareça. Não se zangues, pois a ira leva ao assassinato. Não seja invejoso, hostil, violento, pois todas essas coisas causam assassinato. Aí ele continua: meu filho, não seja luxuoso, pois a luxúria leva à promiscuidade. Não fale de modo obsceno, tampouco tenha olhar errante, pois todas essas coisas levam ao adultério. E aqui, dentro desse texto aqui da página 19, ele está explicando Romanos 12, 16 e Tiago 2, do 2 ao 3, falando sobre o comportamento do cristão, certo? Então é um livro que eu indico para você, certo? É um livro pequeno, de 49 páginas, mas que é muito bom, explica muito bem os textos bíblicos. Tá bom, irmãos? Então, irmãos, a questão da vida de oração, perdão, de doutrina, na doutrina apostólica, é uma questão que nós temos que nos apegar. E para que eu possa andar na doutrina fiel da palavra de Deus, eu tenho que estudar a palavra. Por isso que a palavra de Deus diz: antes crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Certo? Isso é mais do que necessário para o cristão. Tópico 2, a vida em comunhão. O subtópico 2.1, para a reverência. Perdão, preza a reverência. A vida em comunhão. Aí o subtópico 1.2 diz: preza a reverência. A reverência está vinculada à santidade e caráter que a igreja que será buscada por Jesus deve ter. Efésios 5, 27. Deus não está preocupado, né? Se você prega bem
ensina bem, profetiza, né? Deus não está preocupado com essas coisas. Se você prega bem, se você ensina bem, até se você profetiza, né? Entre aspas. Deus está preocupado com o seu comportamento lá fora. Ser sal da terra não é ser sal no saleiro, é fora do saleiro, é lá fora, entendeu? Porque essa questão de espiritualidade, ser espiritual, você às vezes encontra o irmão na rua, o irmão dá até glória, né? Ô glória, ô barão, sabe? E você diz, ixi, esse homem é um homem de Deus. Isso aí, irmão, Deus não está preocupado com isso, entendeu? Deus está preocupado com o seu comportamento na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu pai, com a sua mãe, no seu trabalho, com o seu patrão, com o seu chefe. Será que você não está jogando sujeira debaixo do tapete? Não, o chefe não está vendo, deixa. Hein? É isso que Jesus fala, que nós temos que ser o sal da terra e luz do mundo. Entendeu? Eu não estou aqui rejeitando os dons espirituais. Jamais, né? Porque eu sou pentecostal e eu creio nos dons espirituais. Mas se eu não for um crente de verdade lá fora, os dons espirituais, né, se eu for um pregador na igreja, eu estou sendo um hipócrita. Se eu digo que sou profeta na igreja e eu não sirvo a Deus lá fora da forma que Ele quer que eu sirva, eu estou sendo um mentiroso, um enganador, um falso profeta. Então, Deus, vamos ler, irmãos, vamos ler a palavra de Deus? Efésios capítulo 5, 27. Olha o que é que diz Efésios 5, 27. A Bíblia é tão maravilhosa, irmãos. Efésios 5, 27. Diz assim, ó. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo aqui não está falando de dom espiritual, de profecia, de pregação. Não, você tem que ser, para você se apresentar a Deus, você tem que ser um bom profeta, um bom pregador. Não. Ele está falando de comportamentos. Certo? E é o meu testemunho que vai fazer a diferença como igreja sobre a terra. Certo? É o meu testemunho que vai fazer a diferença. Certo? Continuando, 2:2. Experimenta, né? A vida em comunhão experimenta o sobrenatural. Né? E isso é verdade, né, irmãos? Pois, como diz o autor da revista, a igreja foi edificada por Cristo, sobre Cristo e feita morada de Deus. Né? Isso está lá em Efésios 2, 20 ao 22. Né? Deótrefes, irmãos, ele parece que não se importava com tal verdade. Deótrefes não se preocupava com essa verdade. Que a igreja ela foi edificada por Cristo, sobre Cristo e feita morada de Deus. Porque Cristo, ele é a pedra angular, ele é a base da igreja. Por isso que a igreja foi edificada sobre Cristo. Né? E quando nós falamos que a igreja experimenta o sobrenatural, é porque nós estamos baseados sobre Cristo. E Cristo, ele produz coisas extraordinárias em nossas vidas. Vamos ler Mateus capítulo 16, irmãos? Mateus 16, para a gente ganhar tempo. Mateus 16, versículo 13 a seguir. Eu quero ser rápido aqui para ganhar tempo. Mateus 16, do 13 a seguir. Diz assim, ó. E chegando Jesus às partes da Galiléia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
Então, é um texto bem polêmico, porque, segundo a igreja romana, né, aqui Jesus está colocando Pedro como o primeiro papa, né, da igreja, certo? Mas vamos ao início de tudo. Jesus está em Cesareia de Filipe, né? E ele pergunta aos discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? O que é que o pessoal estão falando aí de mim? Aí os apóstolos responderam: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus disse: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Jesus provando a fé dos apóstolos. Aí Pedro, como sempre foi, né, aquela pessoa, né, mais ousada, né, ele já pula ali e diz: tu és o Cristo, filho de Deus, filho do Deus vivo. Ele está dizendo: tu és o Messias, aquele que foi profetizado lá no Antigo Testamento, que nós estávamos esperando, o nosso Salvador, o Filho de Deus, né? E aí Jesus, no versículo 17, responde: bem-aventurado és tu, Barjonas, Simão Barjonas, né? que quer dizer Simão, filho de Jonas, né? Porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, né? Mas o meu Pai que está no céu. Foi meu pai que está no céu, que te revelou essa verdade, né? Aí ele continua aqui no versículo 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E é aí que entra aquele consenso, aquela controvérsia, né? Porque quando Jesus fala, tu és Pedro, né? Aí no original grego, né, é Petrus, tu és Petrus, né? Pois eu te digo que tu és Petrus. Petrus quer dizer fragmento de rocha, um pedaço de pedra, né? E sobre esta igreja, né? E sobre esta, olha só, que tu és Petrus, e sobre esta pedra, né? Quando você lê no original, esta pedra, né, é Petras, que quer dizer pedra fundamental, uma pedra inteira, certo? Então Jesus está falando de duas coisas aqui, ó. Ele está dizendo que tu és Pedro, né? E aí ele continua e diz: e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Não é sobre Pedro, porque a segunda expressão, sobre esta pedra, né? Ele está falando, a expressão pedra aqui, quer dizer Petra, ou seja, pedra fundamental, a pedra de esquina. Todo templo que era construído tinha uma pedra gigantesca que era colocada como esquina ali, ó, como base para dar sustentação a todo o prédio, entendeu? Então a pedra fundamental, quando Jesus falou sobre isso aí, ele quis dizer: eu sou a base da igreja, entendeu? Eu sou a pedra fundamental, né? E aí, irmãos, quando a gente lê a palavra de Deus lá em 1 Pedro, o próprio Pedro falando no capítulo 2, olha só o que é que diz. O próprio Pedro, porque a Bíblia ela é extraordinária. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifício espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal, eleita e preciosa, quem nela crê não será confundida. Aqui o texto vai até o versículo 8, que diz assim, ó, no versículo 7: e assim para vós, os que crerdes, é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a pedra principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam
na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, próprio Pedro aqui reconhece Jesus como uma pedra principal, como base, né? Então Jesus não estava colocando Pedro como uma pedra principal, né? E outra coisa, irmãos, aqui o pronome demonstrativo aqui indica isso também. Como ele diz, tu és Pedro, ou seja, tu és o Petrus, o fragmento de rocha. E aí ele para ali e ele continua a frase, ele diz, sobre esta pedra, né? Aí ele está usando o pronome demonstrativo, ou seja, sobre esta pedra. Se eu pego essa revista aqui, eu coloco que é esta revista. Eu estou com ela em mãos, esta, né? Por que ele fala esta? Porque ele está falando dele mesmo. Se ele estivesse falando de Pedro, na sua Bíblia aí, sobre essa pedra, porque ele estava indicando que, falando de Pedro. Mas no pronome demonstrativo, quando você vai falar sobre qualquer coisa, você fala esta, porque está com você, entendeu? Então o pronome demonstrativo prova também que a pedra que se referia ao próprio Jesus Cristo. E aí ele diz no versículo 19, né? Versículo 19 de Mateus, né? Versículo 19 de Mateus. Vamos ler lá. Mateus 19, 16, 19. Olha só o que ele continuando falando. Ele fala o seguinte. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. E aí? Pedro tem a chave do reino dos céus? Tem ou não tem? O próprio Jesus está falando, eu te darei as chaves do reino dos céus. E aí as pessoas fazem até imagens de Pedro com a chave, né, na mão, que é a chave do reino dos céus, certo? Mas quando nós vamos para a Bíblia, Mateus capítulo 18, olha só o que diz Mateus 18. Diz assim, ó. A partir do versículo 16, diz assim, ó. 18, 16. Do 15 em diante. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. E se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Se não a escutar, diz-o à igreja. E também, se não escutar, a igreja consideram como um gentio ou publicano. Em verdade te digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Aqui, irmãos, Jesus está ensinando o seguinte, que a chave que ele deu para Pedro, ele não deu só para Pedro, ele deu para toda a igreja, certo? Tanto que nessa narrativa aqui, ele disse que se um irmão brigar com outro irmão, o irmão vai lá conversar com ele para se acertar. Se o irmão não quiser se acertar, leva mais duas ou três testemunhas para provar que é ele, o irmão, que não quer conversa com ele. Ele quer se reconciliar. E se o irmão não aceitar de novo, leva ele aí, apresenta para a igreja, certo? E na igreja, se ele não aceitar, tenha ele como um gentil, né, ou publicano, que quer dizer uma pessoa idólatra, uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que não tem Deus como prioridade na vida dele. Então a igreja vai excluir ele. Por isso que no versículo 18 ele diz, em verdade te digo que tudo que ligardes na terra, né, tudo que ligar, abrir ou fechar, né, ligar aqui, está falando da chave. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Essa autoridade Deus deu à igreja, certo? Começando pelas autoridades, os pastores, os ministros, certo? Mas ela serve para toda a igreja, entendeu? Então ela não serve só para Pedro, não é só Pedro que tem essa chave. Tópico 2.3, convive em comunidade. Ao contrário de Diótrefes,
Gaio vivia como um obreiro generoso, hospitaleiro, que dava abrigo aos missionários em sua casa. Está lá em terceira epístola de João, vamos ver lá, terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. João 1, 5. Diz assim, ó: Amados, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Ele está falando, quando ele fala sobre isso aí, para proceder fielmente, ele está falando de hospitalidade, ser hospitaleiro para com os irmãos ou com os estranhos. Porém, até nesse livro de Daquê, ele explica sobre isso aqui, mas se o irmão que chegar na sua casa precisa de acolhida, você recebe. Mas você tem que saber quem é a pessoa. Você tem que examinar primeiro quem é a pessoa, se realmente ele é um cristão de verdade. Em primeiro lugar, um exemplo aqui que nós temos, está lá em Paulo, no capítulo 1 de Atos, capítulo 18 de Atos. Olha só, Atos, ele pede ajuda aos irmãos, ele pede acolhida aos irmãos, E Paulo, ele é uma pessoa assim bem respeitada pela igreja, muito respeitada. E as pessoas sabiam que realmente ele era um grande homem de Deus. Mas no versículo de número 3 diz assim, e como era como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Paulo estava lá na casa estava lá em Atenas, e diz assim, depois disso partiu Paulo a Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Paulo estava na casa de Áquila e Priscila. E ele era muito respeitado, Paulo. Era um grande homem de Deus. Mas ele não se utilizou desse respeito, dessa honra que as pessoas davam a ele, para se beneficiar. Não, já que as pessoas me honram, eu sou um pregador, sou tal, eu vou ficar aqui de boa, vou ficar aqui na ociosidade. Não, ele foi trabalhar, entendeu? Então, o homem de Deus, ele não abusa de sua autoridade, pelo contrário, ele é referência, ele é exemplo para os outros. Paulo foi fazer tendas, trabalhava fazendo tendas, para não pegar o dinheiro da igreja e ninguém ficar falando mal dele, entendeu? Isso aí é muito interessante, esse ponto aqui, desse tópico aqui, de conviver em comunidade, vamos ver aqui, tópico 3, objetivos da comunhão. Unanimidade e propósito. O termo unânime vem do grego homotumadon, que significa de comum acordo, que no sentido prático tem o mesmo significado de concordância, certo? Tem o mesmo significado de concordância, que é o subtópico número 3.2. Quando a gente fala de unanimidade de propósito, a gente está falando de união com um propósito. Não existe união sem propósito. Que união é essa? Então, a gente tira por Lucas capítulo 5, versículos 6 e 7. Vamos ver lá, Lucas 5. O que diz lá? Lucas 5, 6 e 7. Diz assim, e fazendo assim,
colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. O texto aqui está falando da pesca maravilhosa, né? A Bíblia diz que Pedro passou a noite pescando e não pegou nada, né? E nós sabemos que Pedro era um pescador nato, né? E ele conhecia bem o que era pescaria, né? E Jesus era marceneiro, ou carpinteiro, perdão. Mas Jesus manda que ele jogue a rede durante o dia, né? E ele diz, olha, eu passei a noite pescando e não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E grande foi a surpresa, né? Ele lança a rede, né? Mas quando ele lança a rede, que ele puxa, ele não consegue puxar a rede, de tão pesada que está, de tanto peixe. E aí ele chama os outros barcos, né? Aí vem outro barco para ajudar, e os dois barcos puxam. Só que era tanto peixe, que os dois barcos estavam quase indo a pique. Ou seja, estava quase afundando com tanto peixe, né? Então veja que a unidade, ela produz coisas maravilhosas. A unidade, ela produz, sabe, milagres, sabe? Porque Deus está na unidade da igreja, né? Então qual era o propósito daquele barco que chegou ali? Era ajudar o outro barco, certo? E é para isso que a igreja existe. Existem igrejas que são exclusivistas demais, certo? E se acham melhor que outros e se separam. Não pode ser esse exclusivismo excessivo, isso é perigoso, irmãos. Nós, a igreja do Senhor, precisamos uns dos outros, certo? São barcos, né, que estão no mesmo, estamos no mesmo lago, certo? Com o mesmo propósito, pescar. O nosso propósito é buscar almas para o reino de Deus, pescar vidas para o reino de Deus, né? E temos que nos unir. Quando nós nos unimos, a pescaria é extraordinária. Grande é a surpresa que nós vamos ter, entendeu? Mas quanto mais esses barcos se dividem, né, menor é a pescaria, menor são a quantidade de peixes que nós iremos pescar. As pessoas querem ver a igreja unida, certo? Quando nós somos unidos em Cristo, nós somos referências para o mundo. 3.2, concordância. Pouco antes da vinda do Espírito Santo, os discípulos receberam uma ordem para ficarem em oração, aguardando a promessa do Pentecostes. Assim como em Lucas 5:7, grande foi a alegria, pois a unanimidade de propósito e a concordância produziram louvor a Deus, certo? Essa unidade de propósito, né, produziram o que está no tópico de número 3.3, louvor a Deus, certo? Louvor a Deus. Quando Deus fala lá em Atos, capítulo, deixa eu ver aqui, Atos 1, versículo, Atos 1, 15, diz que era 120 pessoas que tinha naquele cenáculo. E eles atenderam a ordem de Cristo de ficarem ali em oração até que ele enviasse o Espírito Santo. E grande foi a alegria daquele povo, porque Deus batizou todos eles com o Espírito Santo. 120 pessoas. Então, a concordância, ela produz o que está descrito no subtópico 3.3, louvores a Deus. Louvor a Deus, né? João, ele denunciou a motivação errada de Diótrefes, que gostava de ser o mais importante entre eles. Olha só, lá em João 3:9, terceira epístola de João 3:9, olha só o que diz. Diz assim, ó: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura
ter entre eles o primado, não nos recebe. Deótrefes queria ter entre a igreja o primado, queria ser o primeiro, sabe? O de maior nível, aquele camarada que, sabe, queria ser idolatrado, certo? Só que Deus não trabalha na individualidade, Deus trabalha quando a igreja está em conjunto, ela está em concordância, ela está em unanimidade, certo? E aí você percebe que lá em Lucas 5, versículo 7, a Bíblia nos diz que Pedro, quando viu aquela pescaria, o êxito daquela pescaria, quando eles puxam, que o barco ficou tão pesado que quase ia a pique, o texto nos diz, irmãos, no versículo 7, que Pedro caiu de joelho aos pés de Jesus e disse: Senhor, aparta-te de mim, separa-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele estava tão impressionado com a glória de Deus, com aquele milagre, né, que ele reconheceu que é Deus em nossas vidas que faz todas as coisas, né? Assim como aqueles 120 homens que estavam ali em Atos capítulo 1, versículo 15, esperando a descida do Espírito Santo, e no capítulo 2, Deus manda o Espírito Santo e batiza todos eles com o Espírito Santo, com fogo do céu. Eles ficaram maravilhados. Então a unidade, irmãos, a unidade, ela produz, né, louvor e adoração a Deus, certo? Louvor e adoração a Deus. Nós temos que mantermos-nos firmes nesta unidade, certo? Atender ao pedido de Cristo, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram, e Deus, sabe? Então nós temos que obedecer à ordenança de Cristo. Conclusão. Na conclusão nos diz que precisamos estar em constante vigilância. Mas para isso precisamos entender que, assim como ele fez na pesca maravilhosa e no dia do Pentecoste, ele continua fazendo o mesmo. Jesus continua fazendo o mesmo. Quando a igreja está unida em Cristo, irmãos, aí nós vemos o poder de Deus. Aí nós percebemos que nós não somos nada. É Ele em nossas vidas. Ai de nós se não for Cristo em minha vida, em nossas vidas. Entendeu? A igreja tem que estar unida. A igreja tem que estar, sabe, unânime. E um bom discípulo trabalha nesse propósito de manter a igreja junta, certo? Defeito nós temos, ninguém é perfeito, certo? Mas olha primeiro para si, né? Olha primeiro para si antes de olhar para o irmão. Olha primeiro para a sua igreja antes de olhar para a igreja do irmão, entendeu? Porque quando nós olhamos para nós mesmos, em primeiro lugar, nós não vamos apontar para ninguém, vamos primeiro pedir misericórdia a Deus, né? E quando a igreja faz isso, irmãos, nós nos colocamos no mesmo nível, no mesmo patamar, no mesmo propósito, que é ser o corpo de Cristo aqui na terra. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus nos abençoe, tá? E eu encerro essa aula glorificando o nome do Senhor Jesus, tá? E que a paz de Cristo possa transbordar em vossos corações. Um abraço a todos, fica na paz.